Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal da Edi e hoje nós vamos falar sobre como cortar o papelão para fazer nosso trabalho em cartonagem, tá? É uma técnica fácil de cortar, não é difícil, mas precisa atenção. Atenção para não cortar torto, atenção para não se machucar, porque usamos o estilete, que é um pouco perigoso no caso de escapar a ferramenta do papelão e pegar nosso dedo, enfim. Mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E para começar, a gente primeiro, antes de cortar, nós desenhamos, né, o que nós vamos fazer no papelão, para depois, então, tá cortando ele. Antes de fazer o desenho, a gente precisa certificar de que esse papelão realmente está reto. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Esse papelão aqui é o papelão roller, né, o papelão cinza, e aparentemente ele está todo reto, mas não está, eu deixei de propósito para vocês verem. De um lado, de outro, aparentemente reto, né? Mas nós utilizamos o esquadro, ele é muito importante nessa hora, e aí vocês vão ver que ele tá reto. Ele não está reto, ó. Se bem que aqui a minha placa, ela não tá ajudando muito, né, visualizar, mas ó. Ela é clara, né, então não dá pra ver muito bem. Mas tá vendo, aqui ele tem um vão, ele não tá reto. Então, o esquadro, ele serve pra isso, tá? Pra deixar a gente ciente de que o negócio tá certinho, bonitinho ali, porque se você continuar com ele assim, torto, o que vai acontecer? Hora que chegar no final do seu trabalho, o trabalho ficou todo torto, porque o início já começou errado, entendeu? Então, é assim que funciona. Primeiro, a gente vai deixar ele todo retinho. Como deixar ele reto? Eu faço assim. Pega essa parte do esquadro. Essa parte aqui, ó, ele tá certinho, tá? Aqui eu tô ciente de que aqui tá tudo reto. Eu coloco a parte aqui, centralizo direitinho aqui, tá? Esquadro com papelão, né? Vem mais pra cá que não dava pra ver. Você pode usar o auxílio de uma régua, bate ela no papelão, bate aqui o esquadro também, né? Tá tudo certinho. Aqui, dá pra vocês visualizar melhor, tá vendo, ó? Aqui, ó, tem um espaço maior e vai diminuindo, diminuindo, era onde tava dando a diferença. Então, aqui, o que a gente faz? Nós vamos riscar esse pedaço aqui, tá? Riscou, tá riscado, tá vendo, ó? A diferença que tinha? Se não fizesse isso aqui, o projeto ia sair totalmente torto, tá? E aí não ia dar certo, isso jamais pode acontecer na cartonagem, tá? Então, vamos lá. Agora, chegou a hora de cortar. Como que a gente faz? Com o auxílio da régua, de preferência a régua de metal, tá, gente? A durabilidade dela é bem maior, ela te dá mais segurança, ela não vai cortar, a régua não vai ficar cortada, né, e o seu trabalho torto. Então, tem uma série de problemas de não usar a régua de metal, pode acontecer, tá? Mas, vou fazer uma peça hoje, não tenho a régua, quero fazer de qualquer jeito? Faça, mas tome cuidado para não comer um pedacinho da régua, não passar com o estilete ali em cima e danificar a sua régua para os seus produtos depois ficarem com defeito, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos utilizar o estilete, né, um estilete normal, assim, simples, né, comum. Eu gosto desse maior, né, que a lâmina dele é maior. Ele dá mais segurança, ele dá mais firmeza, ele não chacoalha, tá vendo, ó? Ele não chacoalha, tem uns estiletes que quando você faz isso, ele faz tec, 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 começa a chacoalhar tudo aqui. Esse tipo de estilete não dá firmeza. Esse daqui, a marca dele é Olfa, tá vendo? Ó, chegar bem pertinho aqui também. Olfa, é uma marca muito boa, tá? Então, vamos lá. Se na hora de cortar, eu segurar o estilete assim, o que vai acontecer? Vai comer meu papel assim, então ele vai ficar chanfrado, é chanfrado que fala? Ele vai ficar torto assim, não vai ficar retinho, tá? Então, a gente precisa centralizar aqui direitinho, ajustar a régua no risco certinho, e aí, então, a gente vem passando, a lâmina do estilete tem que bater na régua, tá? E aí, você vem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi necessário eu passar 7 vezes para ele cortar totalmente, tá? Na pontinha, como era mais fino, antes ele já estava cortado, mas aqui no final eu precisei de mais vezes, tá passando para ele cortar. É preciso pôr força? Não, não é necessário força. Você tem que ir passando o estilete várias vezes, tá? Essa lâmina aqui, ela tá nova, tá? Eu coloquei ela agora para fazer esse vídeo para vocês. Quando a lâmina já está desgastada, você vai ver que a pontinha dela não tá tão assim, tão bicudinha, sabe? Vai dar para perceber que a lâmina, ela tá já gasta. Então, nesse caso, você corta. O estilete, ele vem com uma parte aqui na parte de trás dele, própria para cortar. Esse meu, eu não sei se ele veio com ou se eu perdi, tá? Não sei o que aconteceu, eu sei que ele não tem. Mas eu tenho um aparelhinho aqui, que também é da marca Olfa, eu comprei em loja de material de construção, talvez no Brasil também tenha, acredito que sim, nas lojas de material de construção. Aí, o que você faz? A lâmina do estilete, ela tem esses vincos aqui, né, esses cortinhos, que para que serve? Para cortar, para usar a parte nova de novo. Então, nesse caso, você coloca, eu não vou cortar porque ele tá novinho, eu acabei de colocar, tá? Mas você vai encaixar ele nesse buraquinho e virar. Não, vou cortar assim, vocês merecem ver como é que é. Colocou aqui e pronto, puxou, cortou. Então, eu tenho uma lâmina nova de novo. E essa daqui, ela tem quantos gomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com que eu cortei, né? Então, ela vem com 8 gominhos, dá pra você usar bastante uma lâmina, tá? Então, é isso. Quando ela tá novinha, é uma delícia cortar, mas quando ela já tá gasta, vai te dando um pouco mais de trabalho. Bom, cortei aqui, refilei, ele tá retinho, agora a gente vai confirmar se realmente tá retinho. Bate o meu esquadro aqui, e aqui, ó, tá vendo, gente? Não tem nada de espaço, ó. Ele tá perfeitinho, retinho. Então, depois que fez isso, aí sim agora você vai riscar o seu projeto e a partir de aí, então, você vai começar a cortar o seu trabalho aqui e ele vai ficar retinho, porque você já acertou todo o espaço. Esse papelão aqui, ele tem 2,3, tá? Ele é um pouco grosso. E aí, eu não sei como que é o papelão cinza do Brasil, mas essa gramatura aqui, essa espessura, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é colado um no outro, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ele não é uma folha única, então foi grudado uma na outra. E ele tem essa diferença, aqui deve ter o quê? Um milímetro mais ou menos, né? Ele tem essa diferença. Eu desprezo essa parte, então eu tiro, porque isso vai dar defeito lá no meu trabalho depois. Porque se eu for fazer, por exemplo, uma lateral e eu usar ela na parte de cima, ela vai ficar na hora da forração, vai ficar com diferença. Embaixo também vai ficar estranho. Então, eu prefiro refilar aqui também, tirar esse pedacinho. Depois vocês me contam como que é aí o papel no Brasil, se ele tem essa diferença. O papelão Paraná não tem. Eu usava ele, né, há anos atrás, e ele não tinha isso aqui, tá? Mas também eu usava um papelão mais fino, não era tão grosso. Agora, hoje, aí no caso do roller, eu não sei como que é o papelão quando ele é grosso, tá? Mas então, vocês, se tiver assim também, despreza essa parte com o uso do esquadro, tá? Deixa tudo retinho e começa. E aí, é assim, aí você vai começar a desenhar a sua peça, recorta ela tudo direitinho, lembrando que sempre é com a régua aqui, passando o estilete reto, nada de deitar pra cá, nada de deitar pra lá, é o estilete retinho, cuidado para não pegar o dedo. Existem umas réguas que ela é de metal também, e aqui em cima ela tem um tipo de um murinho,
tá? Eu não sei o nome dessa régua, ela tem um tipo de murinho e ela é ótima, né? Porque ela não desliza e também não corta a sua mão, tá? Mas se for difícil, por exemplo, aqui eu nunca vi, eu já vi em vídeos, né? Que eu acompanho vídeos de colegas também da profissão, né? E eu vi essa régua, achei muito interessante. Só que infelizmente aqui eu ainda não vi. Se eu ver, com certeza eu vou querer, porque eu já arranquei pedaço do dedo várias vezes, né? Você vai, vem, puf, escapa, passa no seu dedo e corta. E aí é um transtorno, né? Porque dói, te suja, se de repente cai no... É transtorno. Então, toma muito cuidado, porque o estilete, ele é perigoso, tá bom? Uma dica interessante também, que quando você for começar, né, fazer o seu trabalho, o papelão, ele tá todo retinho, todo certinho aqui, todo bonitinho. Aí você vai dar início. Nos risquinhos aqui da régua, independente da metrada, do centímetro que tem, né, mas nos risquinhos aqui da régua, se você colocar ele, bater ele aqui, ó, na ponta do papelão aqui, o risquinho com risquinho, tanto aqui quanto aqui, você vai ter a certeza que esse risco vai estar reto, tá? Então, se você colocar ele torto, ele não vai ficar, vai ficar torto. Então, procura, quando você for dar início a um trabalho, centraliza aqui, ó, para ficar tudo aqui retinho e aqui retinho, tudo acompanhando o sentido do papelão. E aí, então, você faz o seu traçado e assim, vou fazer pra vocês verem, ó. Aqui, ele tá certinho, ó, risquinho com risquinho, e aqui também coincidiu certinho, risquinho com risquinho, quer dizer, meu papel tá todo retinho. Traço aqui, ó. Pronto, já tracei. Isso aqui pode ser uma lateral, né? Então, aí, nesse caso, você mede aqui a altura da lateral. No caso aqui, ficou com quanto? Eu nem medi, tá? Ficou 8,3. Então, aqui ficou com isso. E aí, eu fiz o traçado. E aí, é só vir com a régua. Centralizar ela aqui, por em cima direitinho. E passar o tanto necessário para cortar o papel. Nessa hora do corte, gente, por favor, não tenha pressa. Faça com calma, tranquilidade, porque a calma vai te trazer vários benefícios. Você não corre o risco de se cortar, você não corre o risco de deixar seu material torto, sua peça torta. Então, mantenha calma nessa hora, faz tranquilo, sem pressa, sem afobação, tá? E vocês veem que eu tô usando lapiseira. O uso da lapiseira é muito importante na cartonagem, porque a ponta dela é fininha, então o seu risco vai ficar fininho. Se você usar, por exemplo, um lápis, você vai ter que ficar apontando toda hora e o risco vai ficar mais grosso, então isso pode dar diferença também, porque digamos que aqui fosse um lápis, né? Faz de conta aqui, por exemplo. Aqui eu risquei várias vezes, ficou um pouquinho torto, mas não tem problema, é só pra explicar. Faz de conta que isso aqui era um lápis, eu cortei com um lápis grosso. Se eu colocar a régua aqui, ó, desse lado de dentro do meu corte, do meu risco, e cortar, ele vai ficar com diferença. Aí, se na outra parte eu corto do lado de fora, vai ficar com diferença. Então, usem lapiseira, tá? Se for usar lápis, não tenha lapiseira, use ele com a ponta bem fininha e fica apontando ali toda hora. Então, é desvantagem, né, tá usando o lápis, porque você perde muito tempo apontando ele e voltando e fazendo. Então, utiliza a lapiseira, essa aqui é ponta 0,5, e risca seu trabalho, faz o seu trabalho, que ele vai ficar perfeitinho, tá? Com o uso da lapiseira. O que mais que eu queria falar pra vocês? A placa de corte, né, vocês vão precisar para poder cortar com o estilete. Caso não tenha, vocês podem cortar no vidro, no mármore, que vai dar para cortar também. Só que aí a durabilidade da sua lâmina vai ser bem menor, tá bom? Ah, um detalhe. Você quer cortar uma coisa redonda, com o estilete não fica bonito, tá? Ele vai ficar assim, aqueles dentinhos ali, não vai ficar legal. Mas se de qualquer forma, eu quero, então tá bom. Então, vamos cortar na parte arredondada. Só que aí, vocês juntem ela, se for duas partes iguais, né? Por exemplo, duas lateral, você vai fazer uma bandeja.
E aí, a lateral menor da bandeja, você quer ela arredondada, aquela mais charmosa, mais mimosinha. E você quer fazer ela arredondada. Então, você corta as duas com estilete, ele vai ficar todo tortinho, assim, não vai ficar aquele corte lisinho, igual é o corte reto. Mas aí você pega uma lateral, a outra lateral, junta as duas e passa uma lixa, tá? Aí, nesse caso, como é um papelão grosso, a lixa de unha não é legal. É bom a lixa mesmo, que usa para lixar parede, usa para lixar madeira. Essas aí é bacana. Então, você lixa tudo, coloca ela tudo assim, juntinha, né? Uma com a outra, lixa. Tenha certeza de que ela tá redondinha, tá sem pedacinhos, né? Sem cortezinhos assim, que fica com quininhas. Deixou direitinho? Então, aí tudo bem, aí você usa que vai ficar uma peça bem bonitinha. O uso desse estilete aqui fica um pouco difícil, mas é possível cortar com um estilete de precisão. Qual que é o estilete de precisão? É esse aqui, ó. Esse estilete dá pra cortar ele redondo, mas ele vai ficar com aquele probleminha assim, dos dentinhos, tá? E como utilizar? Você vai afundar ele aqui no papel, tá? Aqui. E vai vindo assim, ó, sabe? É demorado, não é uma coisa assim que é rapidinha, não. Ele atravessa aqui do lado, tá vendo, ó? Ele atravessando aqui. Ele atravessa aqui. E aí vem. E aí você vem cortando até chegar no final, ó, tá vendo? É demorado. Mas não é impossível. Aí, vem, vai cortando. Tô fazendo força aqui, tá? Porque ele tem que entrar aqui no papelão. Cuidado pra não colocar o dedo aqui embaixo e a hora que entrar, furar seu dedo, tá? Muito cuidado. Esse estilete aqui, a lâmina dele, não dá pra fazer aquilo que a gente faz no estilete normal, que é cortar, tá? A hora que ela ficou ruim de corte, aí não tem jeito. Tem que jogar fora e colocar uma lâmina nova. O nome dele é estilete de precisão. Aí vai ficando assim, gente, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui em cima. Ó, tá vendo os dentinhos que eu falei? É esses aqui, ó. Que vai ficando assim. Ele não fica totalmente redondinho, tá, ó. Ele vai ficando com esses dentinhos. E assim vocês vão fazendo na peça toda até chegar no final. E aí, no caso, se fosse uma lateral, né? Junta, então, essas duas partes uma com a outra pra depois passar a lixa e deixar tudo redondinho, tá? Mas aí não seria com esse estilete, não. Ele é mais difícil de fazer. O estilete de precisão, ele é mais tranquilo pra você trabalhar nesse sentido, assim, de cortar com o estilete. Outra forma também que você poderia estar fazendo era ir passando ele assim, e vem de novo, e vem. Só que aí é mais difícil de você seguir, né, o risco certinho. Ele pode, não tem nada para você poder firmar, igual no caso a gente usa régua, né, para fazer um corte reto. Aí você teria que vir assim com muito tempo, com muita delicadeza, com tempo, paciência, e passando várias vezes até chegar ao final. E para fazer isso dessa forma, dói bastante o dedo, porque você põe uma certa força aqui para fazer isso, tá? Então, é isso aí que eu queria passar em relação ao estilete de cortar, o estilete de precisão para cortar o arredondado, tá bom? Outra forma de cortar o papelão é com a máquina laser, né? Só que não é todo mundo que tem acesso, não é fácil tá adquirindo esse material. Então, o corte a laser, o corte fica perfeito, né, gente? Porque é laser, vai ficar tudo retinho, tudo bonitinho. O redondo vai ficar maravilhoso. Mas, não, como não é todo mundo que tem acesso, então não é por causa disso também que vai deixar de fazer. Então, a gente consegue dar jeitinhos, né? Não tem aquilo ali para ficar um negócio bem bacana, rápido, agilizado pra gente. Então, vamos na mão mesmo, vamos dar nosso jeitinho, vamos lixar, vai demorar um pouco mais de tempo, mas não é por essa razão que nós vamos deixar de fazer. Tem também a outra forma, que é com faca,
Eu não sei, porque eu nunca usei, né, cortar com faca, mas aí teria que fazer faca, tem a prensa que tem que prensar, né, mas tem pessoas que utilizam assim, tá? Mas a gente tá fazendo do que tá ao nosso alcance. Se no nosso alcance não tem nenhuma dessas duas opções, nem a laser, nem a faca, então vamos de estilete mesmo que a gente vai conseguir. Afinal, foi assim que eu venho fazendo cartonagem há muitos anos, né? E lá, desde quando eu comecei, não tinha nada disso também, era tudo na base da tesoura. Não existia ainda, não sei se existia ou não, né? Deveria existir, mas não estava disponível para mim naquela época. Eu não sabia onde encontrar, não sabia também se existia, enfim. Não era possível, não foi possível utilizar a placa de corte, então por essa razão eu cortava com a tesoura. E foi assim que eu fiz milhares de caixas, atendi vários clientes, tudo na base da tesoura, tudo na base do só na mão mesmo, e dá para fazer, tá? Então não venha com desculpa. Não faço porque eu não tenho corte a laser, não faço porque eu não tenho acesso a ter o material já cortado. Não, faz, vai fazendo conforme o que você tem na mão. Então fica aí mais uma dica, mais um vídeo. Compartilhem, curtam, assinem o sininho lá no YouTube para vocês estarem sempre recebendo as notificações de vídeo novo que tá chegando. E se inscreva, né? Quem não tá inscrito ainda, se inscreva, porque assim faz o canal crescer e cada vez tem mais gente, tem mais conteúdo, tem mais coisa bacana que ajuda muita gente, tá bom? Outro dia uma pessoa falou pra mim que assistiu um vídeo meu, eu falando desse negócio da régua, né? A régua de metal, e a pessoa teve esse problema, usou uma régua acrílica e aí cortou um pedaço da régua e nem percebeu que tinha cortado, e aí o trabalho foi ficando torto. Quando viu, é porque tinha comido um pedacinho ali da régua. E aí viu que a minha dica, se ela tivesse visto antes, não teria acontecido isso, né? Mas é assim mesmo. Então fica atento, assistem vários vídeos que falam sobre o assunto, porque a gente pega uma dica de um, outra dica de outro, uma coisa de um, outra coisa de outro, e aí a gente monta o nosso estilo, né? O nosso jeito de fazer, que não existe nenhum estilo certo, nenhum estilo errado, cada um tem a sua forma de fazer, a sua forma de ensinar, e tá tudo bem com isso, tá perfeito. O importante é o resultado final ser maravilhoso e dar prazer em quem tá fazendo, né? No caso, você que é cartoneira, tá começando agora, você tem que sentir prazer naquilo que você tá fazendo pro negócio sair bonito, sair gostoso, e quando terminar você sentir orgulho daquilo que você fez e ver que foi momentos ali que você passou sentadinha fazendo e que foi muito prazeroso para você, né? A vida tem que valer a pena, nossas atitudes, nossos atos também, e a gente tem que estar feliz com tudo que a gente faz, não é? Então fica aí essa dica, espero que vocês gostem, conto com vocês no próximo vídeo, um beijo, se cuidem e fiquem com Deus. Até mais!